Agora, eu queria te ouvir, assim, em qual momento, né, teve o turning point, assim, do caramba, eu faço faxina, agora já não vou mais fazer faxina, vou começar a trabalhar com marcas, o dinheiro começa a crescer, porque se os 4 pau era bom, eu imagino que ficou muito, muito bom depois. Como é que foi isso, meu? Esquisitíssimo, porque eu tinha uma coisa que me prendia na faxina. O medo real, assim, de falar, não. O posicionamento, tipo, as pessoas vão falar o quê se eu parar de fazer faxina? Ninguém paga meus boletos, né? Mas é uma preocupação compreensível, porque você se fez assim nesse mundo digital, né? E aí tem uma galera que acha que tem a obrigação de permanecer naquilo. E aí virou até uma piada. Eu falei, gente, não é pra... É engraçado, mas ao mesmo tempo não é pra ser assim. Porque fica meio afrontoso. Mas uma vez uma seguidora escreveu assim, não entendi bem, você era faxineira e agora é rica? Aí eu só respondi assim, sim! Aí me chamaram pra fazer uma matéria, aí colocaram na chamada, antes ela era faxineira, agora é empresária e rica. Aí eu, gente, para com essa palhaçada, vocês vão me ferrar lá fora. Como eu chego na quebrada com vocês falando assim? E aí, no final das contas, eu consegui fazer essa transição, mas uma coisa que foi muito importante para mim foi entender que se eu quisesse ter uma empresa, fazer faxina, fazer consultoria, produzir conteúdo para a internet, eu ia surtar, 2, as coisas iam ficar uma merda. Eu não dou conta de fazer tudo. E aí veio a pandemia, eu parei de ir na casa das pessoas. Foi na pandemia. Então eu tinha em março de 2020, eu tinha faxinas marcadas que eu não cheguei a fazer. Caraca. E aí começou a quarentena, eu fiquei em casa, falei, você ficou em choque, meu? Do tipo, e fudeu de novo. Porque a pandemia, o primeiro dia da pandemia, a gente tava todo mundo em choque. Ainda mais o seu negócio, que é ir na casa de outras pessoas. Exatamente. E aí eu falei, esse é um momento em que eu vou focar em outras coisas. E aí, durante a quarentena, eu escrevi meu livro. E aí foi que eu comecei a cuidar Fala o título do livro pra nós aqui. Chama Minha Vida Passada Limpo. E aí tem um subtítulo que é Eu não terminei como faxineira, eu comecei. Porque tudo de bom na minha vida aconteceu depois que eu comecei a fazer faxina. Como é que as pessoas compram o teu livro? Fala aí pra gente. Putz, tá disponível, tem na Amazon, tá em todas as livrarias, lojas. É facinho de achar. Que legal. E quando eu comecei a dar conta de que eu tava ali como uma comunicadora, falei, agora é isso. E aí comecei a estudar sobre isso, a dar atenção para as minhas redes. Deixa eu perguntar uma coisa que me parece que tem total conexão. Me parece que boa parte do que você é hoje como comunicadora, isso é bizarro, veio do call center. Sim. Você acha que não? Sim. Porque lá você teve uma habilidade, você tem que criar uma habilidade danada para poder... E foram anos, né? Anos, 10 anos, bastante tempo. A forma de comunicar, a forma de entender o outro. E eu levei isso pra faxina. Porque você entra na casa da pessoa, na intimidade da pessoa. Você sabe tudo o que ela faz, o que ela come. Às vezes, as pessoas são meio doidas. Gente, guarda os contratos de trabalho e contrato de locação de vocês. Não deixa lá em cima da mesa. A gente sabe quanto você paga nas coisas. Fala, pelo amor de Deus. Já vi coisas que eu nunca mais poderei desver. Eu falo, caralho, existe isso. Rapaz, é meio chocante. Casa dos outros, né? E a pessoa assim, tá você ali... tem que ter um baita de um respeito e pela casa, pela história. E a pessoa do tá outro. aberta, meio que nua ali na tua frente, né? Ainda que ela consiga esconder ou guardar as coisas, você tá com a casa da pessoa, né? Sim. A casa da pessoa fala muito sobre a pessoa. Então, e aí eu pensei muito nisso, as gavetas, sabe? né? Nossa, imagina as gavetas, assim, gavetas do quarto, que medo. A gente sabe muita coisa de muita gente. É legal, cara. Ao mesmo tempo que é assustador, é muito legal. Você estava falando da pandemia e o impacto dela. Quando começou, eu pensei, meu Deus, nunca mais teremos um mundo da mesma forma. E é muito doido, porque eu tinha as faxinas marcadas e, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de gravar um conteúdo que ia pro ar pro ar em março,
que a gente gravou como se fosse um reality show sobre turismo. É muito Quando você doido. diz agente, isso vem de quem? Veio de você a ideia de uma agência? Então, às vezes, hoje eu tenho uma agência, na época eu nem tinha, e aí eu tinha A agência gravado te com outras procurou, pessoas. provavelmente, né? Ou você que buscou Isso, uma a agência? agência me procurou Sim. e nossa, eu fazia tudo tão errado. É, né? Mais uma vez, você entra num outro mercado, uma outra coisa. Eu não sabia cobrar pelos Sim, trabalhos. pelos Eu não trabalhos, sabia tá. fazer da forma o correta. e o Fazia pessoal sem aproveita, contrato. Nossa, demais. O pessoal do marketing, por exemplo, vê que a pessoa não sabe cobrar, acaba aproveitando, ou ele te fala assim, Pô, olha, isso aqui você poderia cobrar um pouco mais. E assim, na minha mentalidade, por exemplo, uma faxina é 150 conto. E aí chega alguém e fala assim, a gente te oferece R$1.000 pra você fazer um post. Na minha cabeça, fala, pô, Tá peraí, top. tá ótimo. Tá top. E aí, chegou um dia em que eu fui fazer um trampo, e aí eu perguntei, eu falo que uma das coisas mais importantes pra mim, na minha formação empreendedora, é ter cara de pau. E aí eu virei pra outra pessoa que tava no mesmo trampo e falei, quanto você tá ganhando pra estar aqui? Ela falou, 12 mil. Aí eu, tá. E aí eu falei, pera, os caras me pagaram 1.000 e ela tá Foda, ganhando né? 12. Aí eu pensei, não, tá, eu preciso de ajuda. Se você não sabe, e aí tem aquela coisa do, é indelicado perguntar quanto a pessoa ganha. Beleza, se você não tem nenhuma intimidade com ela, é mesmo. Mas se você tá num mercado que você não conhece, se você tá com uma pessoa que você tem essa abertura pra falar... E que é seu par naquele momento, que é seu né? par naquele momento, é mais Na do boa, que certo você você tem duas saber. opções. Ou você continua ganhando seus milão e com a boca calada e tá tudo bem, ou você mete as caras e faz igual você. Porque ainda que você tenha ganhado só 1.000 naquele trabalho, aquele trabalho setou tua vida dali pra frente. Sim. Nas demais cobranças.